Estudo Bíblico, Livro de Êxodo. Estudo organizado por Lenira Teixeira. Introdução. Bibliografia: Bíblia de Estudo Genebra, Bíblia de Estudo MacArthur, Comentário Bíblico Moody, Comentário da Bíblia Russell Shedd, Manual Bíblico Henry Halley, 070 Bíblia de Estudo, Mapas das Regiões Bíblicas. O segundo livro de Moisés, chamado Êxodo. Análise. Assim como Gênesis é o livro dos inícios, Êxodo é o livro da redenção. O Êxodo recomeça a história dos israelitas, onde o Gênesis a deixou. O longo período entre José e Moisés fica coberto por dois resumidos versículos. Capítulo 1, versos 6 e 7, e então descreve-se a situação inteiramente nova dos descendentes de Jacó. Os hóspedes, protegidos por Faraó e José, tornaram-se uma nação numerosa e escravizada, objeto de medo e ódio de seus superiores. Enquanto Faraó procura controlar os hebreus por meio de brutal opressão, Deus age no sentido de libertá-los. O livramento dos oprimidos israelitas do poder egípcio é uma figura de toda a redenção. 1 Coríntios 10, 11. Os rigores da escravidão no Egito, figura do mundo, e o Faraó, uma das figuras de Satanás, exigiram a preparação do libertador Moisés. Capítulo 2, verso 1 a 4, verso 31. Uma das figuras de Cristo. O conflito com o opressor, capítulo 5, verso 1 a capítulo 11, verso 10, resultou na saída, em grego, êxodos, saída, dos hebreus do Egito. Foram redimidos pelo sangue do Cordeiro Pascal, capítulo 12, versos de 1 a 51, e pelo poder do Senhor manifestado na passagem pelo Mar de Juncos, no hebraico Iansuf, Mar de Juncos, capítulo 13, verso 17 a 14, verso 31. A experiência da redenção celebrada por um cântico triunfal dos redimidos, capítulo 15, versos 1 a 21, foi seguida pelo teste a que foram sujeitados no deserto, capítulo 15, verso 22 a 18, verso 27. No Monte Sinai, a nação redimida aceitou a lei, capítulo 19, verso 1 a 31, verso 18. Mas o fato de não terem dependido da graça levou-os à infração e à condenação. Capítulo 32, verso 1 a 34, verso 35. A graça de Deus triunfou. Contudo, quando foram dados o tabernáculo, o sacerdócio e o sacrifício, por meio dos quais os redimidos podiam adorar e ter comunhão com seu Redentor. Capítulo 35, verso 1 a 40, verso 38. Autor. Embora, em parte alguma, o livro de Êxodo reivindique a autoria mosaica in totum, o livro inteiro da lei expressa no Pentateuco, que compreende principalmente a porção que se estende de Êxodo 20 até o fim do livro de Deuteronômio, reivindica para si, em termos positivos, essa autoria. Ali é declarado que Moisés foi o autor do livro da Aliança, capítulos 20 a 23, que inclui os 10 mandamentos e os juízos e estatutos acompanhantes. Capítulo 24, versos 4 a 7. O chamado Código Sacerdotal se trata do ritual do tabernáculo e do sacerdócio contido no restante do livro de Êxodo, excetuando os capítulos 32 a 34, foram declaradamente entregues a Moisés pelo Senhor. Capítulo 25, verso 1, 23 e 31 e capítulo 26, verso 1 e assim por diante.
A construção do tabernáculo foi realizada segundo o Senhor ordenara. Essa frase ou outra semelhante aparece repetidamente nos capítulos 39 e 40. A autoria mosaica é igualmente constatada quando se refere à seção proeminentemente histórica, a vitória de Israel sobre os Amalequitas, capítulo 17, verso 4. Citando um trecho de Êxodo 3, Jesus chamou o Pentateuco em geral e o livro de Êxodo em particular de livro de Moisés, Marcos 12, 26. A história de Moisés constitui cerca de 1/7 da Bíblia toda e ocupa quase 2/3 do tamanho do Novo Testamento. A moderna erudição conservadora, como também a tradição, tem sustentado a autoria mosaica. As teorias críticas não oferecem qualquer substituto adequado para a autenticidade mosaica. Êxodo 1. A servidão aos egípcios. Esse capítulo mostra a prosperidade que Deus sempre quer dar ao seu povo e o prejuízo que o mundo está sempre prestes a infligir. Verso 5. 70. Ver Gênesis 46, de 8 a 27. Atos 7,14 registra 75 pessoas, acrescentando os 5 parentes de José, incluídos na Septuaginta, mas não no texto hebraico. Verso 8. Novo rei. Os invasores Ixos, reis pastores de linhagem semítica, controlavam o Egito desde 1720 a.C. até 1570. Foram expulsos da terra por Amoses I, o fundador da dinastia 18ª, talvez a mais brilhante era da história egípcia. Depois da expulsão dos odiados reis estrangeiros, a inimizade dos egípcios voltou-se contra todos que tivessem qualquer associação com eles, particularmente os hebreus, que se relacionavam com os Ixos pela raça e pela posição. Nas próximas gerações, a condição dos hebreus declinou rapidamente, até chegarmos aos tempos aqui descritos, exatamente antes da redenção. Em Atos 7,18, o termo "se levantou" significa "se levantou contra", que combina bem com uma retomada do poder egípcio pela 18ª dinastia. Versos 9 a 12. Outro resumo de um período bastante extenso, como o contínuo crescimento populacional dos hebreus, indica, apesar das dificuldades cada vez maiores impostas a Israel. Verso 9. O povo. Um faraó egípcio chamou Israel de nação, assinalando a primeira vez em que o termo povo ou nação foi usado para se referir aos hebreus. Verso 10. Astúcia. É a arma predileta dos servos do maligno na sua batalha contra os fiéis. Lucas 16:8. E certamente havia um verdadeiro e real perigo que os hebreus, habitando em Gósen, na fronteira nordeste da terra, pudessem se unir a quaisquer invasores que viessem para atacar o Egito. Verso 11. Feitores. A mesma vitalidade dos israelitas, que podia fazer deles inimigos potenciais, era desviada para benefício dos egípcios como mão de obra forçada, a escravidão. Verso 12. Quanto mais. Para os egípcios, havia um elemento de admiração como também de aversão na multiplicação dos hebreus, não apenas por causa do perigo mencionado no versículo 10, mas também por causa da evidência da bênção divina em sua grande proliferação. Verso 14. Amargar. No princípio, a escravidão era para dominar e utilizar os hebreus, mas agora era para aniquilá-los.
A amarga opressão egípcia foi mais tarde lembrada através das ervas amargosas da refeição da Páscoa. Capítulo 12, verso 8. Verso 15. Parteiras. 2 parteiras para servirem tão numerosa população parece muito pouco. Elas podem ter sido líderes das parteiras. Seus nomes são de origem semita e nesse versículo são identificadas como hebreias. Abrão é identificado como hebreu, Gênesis 14, 13. Verso 16. O assassínio secreto. As parteiras podiam atribuir a morte do filhinho a um acidente de nascimento. Verso 22. O assassínio público. A fidelidade das parteiras em conservar a vida dos filhinhos forçou Faraó a revelar publicamente sua iniquidade. Assim é que uma atitude corajosa pode desmascarar as obras do maligno.